Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Venha, compareça, prepare-se para isso. Não deixe de vir ao culto por causa da ceia, que tem algumas pessoas que por causa da ceia acabam não vindo no culto, porque brigou com a esposa, brigou com o marido, está de mal dos filhos, está com algum outro tipo de pecado e acaba não vindo. O que a Bíblia diz que é para a gente acertar a nossa situação com Deus e poder participar da ceia do Senhor. Então venha, participe da ceia do Senhor, ore, peça perdão ao Senhor Deus para poder participar da ceia do Senhor. Estou aguardando aqui o retorno. Vários irmãos têm comentado conosco sobre o culto que tivemos aqui na sexta-feira pela manhã, em louvor a Deus pela vida da nossa irmã Wanda. Eu também saí daqui abençoado pelo que aconteceu aqui, não é? Acho que os técnicos aí me ajudem aqui a jogar na tela. E realmente foi o Espírito Santo de Deus que esteve atuando para que o culto fosse o que de fato ele foi, não é? Tanto os louvores quanto a palavra de Deus que foi trazida, realmente o mérito é completamente de Deus, do Espírito Santo de Deus, que esteve atuando durante todo o tempo em que nós estivemos aqui juntos para adorar ao nosso Deus. Se você lembrar, ore em favor do pastor Euclêmio Júnior. Ele está junto com os demais pastores brasileiros em Portugal, e eles estão lá contactando os pastores, igrejas, para que lá em Portugal também comece um núcleo do Pregue a Palavra. Eu estou colocando lá no local onde nós vamos dar sequência. Poxa, para. E só mais uma palavra. O Portugal faz parte da Europa, não é o país mais rico, mas em se pensando em terceiro mundo, né, país do terceiro mundo, do qual nós fazemos parte, ou emergente, como se diz agora, Portugal está em situação muito melhor, mas muito melhor do que o Brasil, e muitos brasileiros morando lá, mas o Evangelho em Portugal tem uma resistência muito grande, porque não somente o catolicismo, mas também a cultura, o materialismo tem sido muito grande. Então as pessoas não têm dado muita importância para Deus, para o Evangelho, para Jesus, né? Então os evangélicos lá, parece que no máximo é 1% de evangélicos em Portugal. Então Pregue a Palavra, quer entrar lá também para poder ajudar os pastores, para pregar a palavra mesmo, a Bíblia. Então, se vocês lembrarem, estejam orando por essa questão. E o pastor Euclêmio Júnior estará de volta aqui na sexta-feira pela manhã. Ele já estará de volta aqui no nosso meio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que o nosso coração agora esteja preparado para o estudo da Tua Palavra,
que ela faça a obra para a qual ela foi enviada a nós, e que haja transformação, que haja uma vida que realmente glorifique o Teu nome, através de cada um de nós, que seremos atingidos pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Nós estamos estudando o livro de Judas, o último capítulo antes da volta de Cristo. Então, e nós vamos ver agora o terceiro sinal, não é, com relação à volta de Jesus, Sodoma e Gomorra. Nós vamos olhar para esse aspecto. E para isso, nós vamos ler o versículo 7 de Judas. Judas, versículo 7. Está dando para os irmãos lerem aí, né? Diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Está dizendo como. A ideia é que, da mesma maneira como aconteceu com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas ali, que não se importaram com relação à pessoa de Deus, e eles acabaram se entregando aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos, a mesma coisa deverá acontecer nesse período que nós estamos aguardando, que é a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. A mesma coisa estará acontecendo. E nós estamos vivendo num mundo permissivista, um mundo em que as pessoas, de fato, estão vivendo para os prazeres. A grande maioria. Se você parar para olhar para o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo através da mídia, você vai perceber que, de fato, é a mesma coisa que estava acontecendo naqueles dias com Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, está acontecendo também nos nossos dias. E interessante que o versículo aqui está dizendo que isto serve de exemplo para nós. Por quê? Porque elas são postas, Sodoma e Gomorra, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, da mesma maneira com aquelas duas cidades, elas foram destruídas, a mesma coisa vai acontecer para o mundo atual. Não é? Para aquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí aparece outro texto que nós conhecemos muito, mas que é bom a gente sempre lembrar dele. Romanos capítulo 1, o versículo 27 nos diz: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Por isso o quê? Porque a escolha, a opção foi de viver para os prazeres da carne. Foi para viver satisfazendo a si próprios. Então, Paulo, aqui em Romanos, ele começa dizendo: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Não é que Deus empurrou o ser humano para viver esse tipo de vida, mas como o ser humano quis viver esse tipo de vida e desobedeceu a Deus, os profetas e aqueles que falam a palavra, então Deus deixou que eles fossem. Essa é a ideia. Deus avisou, Deus chamou a atenção, Deus disse o que aconteceria se continuassem dessa maneira, mas eles não deram importância, então Deus deixou que isso acontecesse. Né? Aí o texto continua dizendo: até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres,
arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então a Bíblia está dizendo que aquilo que aconteceu naqueles dias também está acontecendo hoje. Quando você encontra no Novo Testamento a palavra sodomita, ou mesmo o Velho Testamento, está falando de Sodoma. Que o homem tinha desejo e se relacionava com outro homem. Nós temos vários exemplos no Velho Testamento em que de fato isso aconteceu. Né? De homens daquela cidade querer se envolver com um homem que apareceu naquela cidade, que não era daquela cidade, querer ter relação física com aquele homem. Então, o castigo que as pessoas enfrentam é por causa disso. É por causa da desobediência. Então Judas está trabalhando seriamente nesse assunto. Porque isso está se reportando à nossa época. Mas eu não sei como é que você se comporta quando você está diante da televisão e você vê algumas cenas. Não somente em novela, não somente em filme, mas também até mesmo nas propagandas, nos comerciais, quando aparece. Então hoje empresas sérias, ou que nós reputamos a elas como sérias, elas têm trabalhado nessa área também. Por exemplo, McDonald's, Bradesco, Itaú. Você vai encontrar os comerciais dessas empresas colocando ou 2 homens ou 2 mulheres. Por quê? Eu sei que o objetivo deles é ganhar dinheiro, é ter essas pessoas como clientes suas. Mas eles não estão percebendo que eles estão promovendo o pecado. Inconscientemente eles não percebem isso. Eles querem ganhar essa fatia da sociedade, mas ao mesmo tempo eles estão promovendo o pecado, e eles não percebem isso, de forma alguma. Então, eu estava vendo, a Coca-Cola de modo geral faz propagandas muito lindas, muito bonitas da Coca-Cola. Outro dia eu estava assistindo um programa lá, entra um comercial da Coca-Cola, e o comercial da Coca-Cola aparece lá também, pessoas do mesmo sexo, né? Mostrando que eles também gostam do produto, né, da Coca-Cola, mas lá no fundo estão incentivando para que isso aconteça. E às vezes a gente não, eu não sei, eu me sinto mal, não sei como é que você se sente quando você assiste cenas assim. Eu não sei como. Quando eu ando na rua e eu vejo lá 2 homens de mãos dadas, isso me incomoda. Isso me incomoda. Por quê? Porque Deus os criou. Deus os fez homens. Mas eles acabam não tendo atitudes que mostram que Deus os criou com uma finalidade. Eles querem uma outra finalidade. Então a gente percebe isso, não é? Eu não sei se você se incomoda, mas eu fico incomodado. Eu não estou aqui dizendo que eu devo rejeitá-los ou que eu os rejeito. Não é isso. Eu estou olhando para eles da maneira como o Evangelho diz que a gente tem que olhá-los. Olhá-los com compaixão. Pessoas que precisam da graça de Deus. Pessoas que precisam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Entende? Então é isso que a gente, que nos incomoda, que nos deixam incomodados. E aí nós temos ainda, Gênesis capítulo 15, versículo 16. Diz o seguinte: somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo.
Quer dizer, esse tipo de pecado era tão normal naqueles dias, mas tão normal, que essas pessoas estavam vivendo dessa maneira, mas ainda não chegou ao ápice, ao ponto em que Deus vai dizer, olha, basta, eu não aguento mais. Eu já trabalhei, já me esforcei, já chamei atenção, mas olha, agora chega, agora basta, sabe? Então Deus está mostrando essa questão. Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21. O Senhor ajuntou, é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu saberei. Deus está usando aqui uma imagem muito humana, né? Como se Deus não estivesse enxergando a coisa como estava acontecendo lá. Como se Deus não fosse um Deus onipresente, né? E onisciente. Se Ele não estivesse aqui nesse mundo, enxergando, olhando tudo que está acontecendo, Ele está dizendo, olha, eu vou descer lá. Eu vou ver o que está acontecendo, vou checar de perto para ver o que está acontecendo, porque o clamor que chega até mim é muito grande. É isso que Deus também está fazendo hoje. Quantas pessoas estão orando a Deus? Quantas pessoas estão clamando a Deus, dizendo, Deus, foi longe demais o nosso mundo. As pessoas não querem se arrepender. Elas têm prazer nisso. E as nossas orações também têm chegado, Deus, e como? Tem alguns que se dizem nossos irmãos, e eles também estão nessa situação, Deus. Como é que pode? A tua palavra diz que não pode, mas eles estão nessa prática e dizem que são nossos irmãos. Como é que pode? É isso que é esse clamor que chega até diante de Deus, sabe? Então a gente volta a perguntar, você tem clamado em favor do mundo, em favor da salvação dessas pessoas? Se você não tem clamado, clame, busque ao Senhor, para que Deus possa trabalhar nesses corações, para que esses corações sejam amolecidos, para que eles ouçam a voz do Espírito Santo de Deus, para que, como diz o próprio texto bíblico, para que com o coração amolecido, o Evangelho possa penetrar no coração deles. Então, é necessário que isso aconteça. Então, Deus está dizendo, olha, eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu saberei. Eu saberei. Então Deus, pessoalmente, Ele está enxergando o que está acontecendo. Pessoalmente. Não somente em termos globais, mas em termos pessoais. Ele sabe o que está acontecendo. Ele se interessa pelo que está acontecendo. Então, irmãos, nós devemos clamar. Como aqueles crentes nos dias lá de Sodoma e Gomorra clamaram a Deus, nós também devemos clamar. Isso não pode se tornar algo corriqueiro para nós. Nós não podemos achar isso normal, de jeito nenhum. Eu sei que está sendo transmitido, e alguém comentou comigo recentemente, pastor, acho que o senhor tem que tomar cuidado com algumas coisas que o senhor fala. Tem que tomar cuidado, porque isso poderá trazer problema. Mas, amados irmãos, como é que a gente vai ficar calado? Como é que a gente não vai falar? Alguém até disse que parece que o Supremo Tribunal Federal, não sei se já votou, vai votar,
que nós não podemos utilizar textos da Bíblia que tratam desses assuntos. Já pensou? Se chegarmos a esse ponto, não sei se já chegamos, é coisa impressionante. Por quê? Porque a coisa está se tornando tão comum, mas tão comum, que esse órgão do governo, que deveria zelar pelo bem-estar do povo, não está zelando, de forma alguma. Não está trabalhando nesse sentido. Vamos continuar aí. Jonas capítulo 1, versículo 2, diz: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. O pecado lá em Nínive também estava galopante, crescente. A situação lá estava complicadíssima. Foi por isso que Deus mandou Jonatas: vai a Nínive, vai lá, vai a essa grande cidade. Os historiadores dizem que Nínive devia ter mais ou menos 120 mil habitantes. Era uma cidade grande. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. E está dizendo: vai lá, fala da minha pessoa, fala dos meus oráculos para eles. Diga para eles que eles estão ofendendo a quem os criou. Vai lá, faz isso. Então, essa questão de inversão de valores em termos de relação conjugal, lá em Nínive também estava acontecendo. As pessoas estavam levando uma vida assim, uma vida desordenada nessa área. Então a iniquidade de Nínive também chegou diante de Deus. E Deus manda Jonas: vai lá. E o pastor Júnior pregou aqui durante várias quartas-feiras sobre o livro de Jonas. E uma das razões porque Jonas fugiu e ele não queria ir pregar em Nínive, porque aquele povo era um povo muito cruel. Era um povo que, além dessas práticas, era um povo que quando eles conquistavam outros povos, eles eram muito violentos para com os outros povos. Eles colocavam pessoas nas estacas. Era algo horrendo a maneira como eles trabalhavam para trazer sofrimento para o povo que eles conquistavam. Então era uma cidade terrível, a violência era muito grande. Então quando a gente parte para ver uma cidade e a gente enxerga a violência nessa cidade, naquela sociedade, pode ter certeza, se existe uma violência em termos de crueldade, a violência está em todas as áreas. Ela não é uma violência apenas em termos de sexo. Era violência em todas as áreas. Na área de dinheiro. Estava conversando com um determinado irmão agora recentemente, dizendo que aconteceu aqui na nossa cidade de alguém ter invadido a casa de uma outra pessoa e destruiu tudo que a pessoa tinha na casa. Não a família, mas a casa. Por quê? Por causa de dinheiro. Mexeu com a agiota, não devolve o dinheiro que tem que ser devolvido para ele com juros altíssimos. Ele não pensa duas vezes. Ele não pensa duas vezes. A violência é grande. Ele não se preocupa com os outros, não. O amor dele é o dinheiro. Entende? Então, a violência se torna muito grande em todas as áreas. E alguém já disse que essa área de sexo, às vezes leva a outros pecados, e leva mesmo. Para encobrir aquele erro, mata-se a mãe, mata-se o pai, mata-se o filho, mata-se
o amante, a amante, a família deles, e a coisa vai longe. Vai longe. Sabe? Aquela pessoa que sabe, aquela pessoa que viu, ela pode morrer também. Então, a violência se torna grande. Isaías 3,9 nos diz: sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados, como Sodoma, em vez de escondê-los. Ai deles, porque causam dano a si mesmos. Deus está dizendo ao povo de Deus, do povo de Israel. Está mostrando que a mesma coisa que acontecia lá com Sodoma, está acontecendo com o povo chamado povo de Deus. No meio evangélico, alguns pastores sérios têm dito que a igreja precisa se preocupar com a disciplina no seu meio. Porque se a igreja não disciplinar, isso vai dar liberdade para que outros membros da igreja façam a mesma coisa. E a igreja precisa ter o temor do Senhor. A igreja não pode achar que Deus não vai, de forma alguma, enxergar e punir e disciplinar aquele pecado. Então, dizendo, a liderança precisa estar atenta a isso. A liderança não pode fazer vistas grossas, não pode fechar os olhos para essas coisas. À medida que o retorno de Jesus se aproxima, a igreja local, ela vai sofrer essas questões. E a igreja local precisa saber como agir diante dessas questões. E Jesus disse como deveria agir, não é? O Senhor Jesus, ele mostrou como é que nós devemos agir diante dessas questões. Então nós não podemos permitir que as práticas de Sodoma também estejam no nosso meio. E quando a gente olha para a prática de Sodoma, era uma prática de lesbianismo, de homossexualismo, era essa a prática que estava lá. Então nós não podemos aceitar isso. Houve uma época, espero que não seja hoje, pelo menos ninguém mais veio falar comigo sobre isso, mas houve uma época em que as pessoas diziam que a nossa igreja estava infestada de pessoas assim. E eles tinham razão. As pessoas que comentavam isso. Sabe? E eu me lembro, foi uma das épocas em que a nossa igreja enchia de visitantes. Muitos jovens indo para a nossa igreja, naquele período. Estava certo, era verdade. Só que a coisa não era às claras. Não é? Mas era uma realidade. Eu me lembro de um dos pastores aqui da cidade, um dia ele teve coragem de falar isso comigo. Sabe? Então, nós precisamos tomar cuidado com relação a isso, né? Veja bem, sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados como Sodoma, em vez de escondê-los. Então a coisa era assim, às claras. Não estava nem aí, né? Quer andar de mãos dadas, pode andar, quer abraçar, quer beijar, pode fazer isso no meio de todo mundo. Era aberto para todo mundo ver. Ai deles, porque causam danos a si mesmos. Infelizmente, parece-me que essas pessoas não conseguem enxergar isso. O pecado cega de tal maneira os sentimentos da pessoa que ela não consegue enxergar isso. Ela acha que isso é amor, e o amor, não é? Ele tem que ser expresso mesmo. Mas que amor é esse? É o amor de Deus? Não é? Não é o amor de Deus. É o amor a si próprio. É esse amor, não é o amor de Deus. Então nós temos percebido que de fato estas coisas têm acontecido no nosso meio. Pois não?
Espera um pouquinho, Pedro Paulo. Uma das coisas interessantes é que para chegar a tudo isso, primeiro há um desvio da prática religiosa, da fé. Quando a fé é desviada, aí começa a se partir para outras situações. Nós falamos sobre Sodoma e Gomorra, e às vezes a gente fala assim, nós vemos hoje o Brasil, vamos olhar para o Brasil. O Brasil, na realidade, nós temos hoje um crescimento muito grande do sodomismo, né? E nós vemos os artistas tomando posição, e nós vemos vários nomes que estão aí na mídia, alguns deputados, e muitos deputados, magistrados, que a população não sabe que são, na verdade eles são. E a gente percebe que, fazendo um paralelo com Sodoma, hoje nós temos a mídia, que a mídia faz a propaganda abertamente, né? Na época de Sodoma não tinha essa mídia que nós temos, mas havia os correios ambulantes, né? E os correios ambulantes que eram responsáveis para os convites, né? Então, nós vemos que isso, na verdade, também acontece. Nós vemos que há um perigo muito grande, e às vezes nós fomos uma vez trabalhar com uma pessoa que era homossexual, e quando fomos conversar com a família, nós descobrimos que a família havia entregue o filho para não apenas uma casta de demônio, mas para várias castas de demônios. Aquela questão de levar para o filho para uma benzeção, né? Um passezinho aqui, um passezinho ali. Então isso tudo acontece nesses momentos onde os demônios tomam posse da vida da pessoa, né? E tomando posse da vida da pessoa, toma autoridade sobre a vida da família. Então nós temos, de fato, esses aspectos que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. É aquela questão que alguém já disse, isso depende da cabeça do juiz, com relação às sentenças, né? É por causa disso. Sabe, porque segundo a sua escolha de vida, né, que ele tem, é que ele vai julgar as coisas. Então nós precisamos estar bem atentos a isso. De fato, isso é uma realidade. Bom, vamos olhar aqui, 3 coisas aconteceram ali. Primeiro, o argumento de Ló rudemente recusado. Quando aqueles homens aparecem lá na porta da casa de Ló, querendo abusar daqueles anjos, porque eram homens belos, diferentes, eles não conheciam aqueles homens, e de repente aparecem aqueles 2 homens lá na casa de Ló, porque Sodoma seria destruída. Então, Ló, lembra da oração de Abraão? Abraão foi orando, 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 chegou num ponto em que Abraão parou de orar. Só havia a família de Ló, que se salvava ali naquela sociedade. Então Deus manda aqueles 2 anjos para poder retirar a família de Ló da cidade. E quando aqueles homens vão para querer abusar desses anjos, Ló apresenta o argumento e diz, mas que é esse estrangeiro aqui no nosso meio? Querendo dar ordens que ele não tem direito.
Os irmãos já pararam para pensar que, com relação a nós, já pararam para pensar? Nós não temos direito, quando a gente se levanta para apresentar os argumentos de Deus, os argumentos bíblicos diante dessas questões, eles recusam, eles não aceitam. Eles não aceitam. Por isso que a Bíblia, no Novo Testamento principalmente, diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem por aqui. Essa é a grande questão. Então, ou nós nos levantamos para defender aquilo que realmente Deus diz, ou nós vamos ter que nos conformar. Mesmo que nós não pratiquemos, mas nós apoiemos, nós somos coniventes. E nós estamos no mesmo pé de igualdade. Essa é a realidade. Porque, em termos espirituais, não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou a gente é pró o Senhor, ou nós somos contra o Senhor. Então, as pessoas vão recusar mesmo. E elas recusam. Você vai conversar com uma pessoa dessa. Mesmo aqueles que frequentam a nossa igreja, vai conversar com eles para você ver os argumentos que eles têm para defender essa prática. Conversa com eles. Entende? Segundo, o próprio Ló se transformou em acusado. Aí as pessoas quiseram ir em cima dele, de Ló, em acusado, em alguém que não combinava com aquela sociedade. Meus irmãos, não tem como nós andarmos de mãos dadas com a sociedade, não tem como, não tem como. Outro dia lá em casa, alguém comentou que eu não tenho me envolvido com pessoas aqui da sociedade, em termos de política, e essa questão toda, ter amizade com esse pessoal todo aí. Eu tenho muita dificuldade quanto a isso. Eu não sei se é porque talvez eu não tenha um curso superior, um curso de direito, alguma coisa assim, que eu teria muito mais facilidade de me relacionar com essas pessoas, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ter jogo de cintura numa situação dessa. Sabe? De ajudar a aprovar projetos que não vão beneficiar de forma alguma a sociedade. Eu tenho dificuldade quanto a isso. Alguém disse, você não é conhecido na cidade. Com toda sinceridade, eu não tenho me preocupado com isso. De forma alguma. Sabe? Por quê? Aqui, ó, o Ló. Ló foi alguém que foi lá para Sodoma, ele escolheu ir para lá, lembra lá quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter intriga entre eles, porque o local onde eles estavam não cabia mais o rebanho deles. E eles começaram a ter intriga entre eles. E Abraão disse, olha, chamou seu sobrinho, conversou com ele e disse, olha, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha. E Ló deu uma olhada assim, e ele viu assim que o campo que ele olhou era um campo próprio para criar a sua manada lá, né? O seu rebanho. Não é manada, rebanho, né? E ele então escolheu, e ele foi caminhando, até que ele chegou em Sodoma. Ao chegar em Sodoma, ele se envolveu com a sociedade. Se envolveu com a sociedade. Mas na hora que ele se levanta para defender aquilo que era do Senhor, que o Senhor havia colocado como princípio, olha, o pessoal diz, olha, quem é esse estrangeiro? Você não tem nada a ver com a gente. Quem é você para querer mudar as coisas aqui? Foi isso que eles disseram para ele. Em outras palavras, foi isso que eles disseram para ele. Entende? Então o que aconteceu? Ele se transformou em acusado.
Ao invés dele acusar, ele se tornou acusado. Aí eu volto a dizer, novamente, se a gente é levado às barras da justiça, por causa de princípios da palavra de Deus, e principalmente desse que nós estamos tratando agora, não há argumento que nos livre da cadeia. Não há argumento que nos livre da cadeia. Vai preso mesmo. Nos tornamos acusados, porque nós não estamos concordando com a sociedade. Não estamos combinando com a sociedade. Essa é a questão, não é? Terceiro, eles se lançaram com força crescente contra a sua casa. É o que está em Juízes capítulo 19, a partir do versículo 22, que mostra uma situação semelhante. É a mesma coisa. Olha, eu não tenho visto muito isso acontecendo aqui por perto de nós, mas aqueles irmãos que moram em outros países, principalmente na Ásia, na África, esses irmãos lá no Oriente Médio, esses irmãos estão sofrendo terrivelmente. Eles estão perdendo tudo. Tudo, até a própria vida. Por causa deles não combinarem com aquela sociedade. Eles são acusados e não existe ninguém, humanamente falando, para defendê-los. Não existe. Eles perdem tudo. Alguns, porque Deus tem uma missão especial para eles, eu creio, eles acabam sendo libertados da prisão. Mas alguns têm que fugir do país, têm que ir embora. Porque eles vão ficar lá incomodando e se eles incomodam, eles vão para a prisão e eles poderão ser mortos. Eles acaba acontecendo isso com eles. É por esse motivo que nós temos aqui no Ocidente, né, do nosso lado de cá, esse pessoal que eles escrevem livros, eles vão de igreja em igreja dando seu testemunho de como foi a vida que ele viveu lá e como é que está acontecendo naqueles países por causa disso. Mas por outro lado, eu me lembro, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, um escritor chamado Solzhenitsyn. Ele era, eu creio que ele já faleceu, russo. Ele foi preso nos campos de concentração da Rússia. Ele escreveu um livro chamado Arquipélago Gulag. Um livro grosso assim. Eu já tentei encontrar esse livro para eu ler, mas eu não encontrei, não é, para lê-lo. Ele acabou vindo com a sua família para os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, porque lá ele estava sendo perseguido, ainda no período da Cortina de Ferro, né? Ele acabou vindo para os Estados Unidos. Ele prestou sim depoimento. Ele disse que ele preferia voltar para a Rússia do que ficar aqui nos Estados Unidos. Porque a vida cristã, o pessoal levava tudo na corda bamba, sabe? Não levava a sério a vida cristã. E ele dizendo que lá na Rússia, quem era cristão, levava a vida a sério. Por quê? Porque ser cristão lá na Rússia naquela época, não sei hoje, mas naquela época, era assinar um compromisso de que ele ia para a prisão, no mínimo, que ele ia para campo de concentração. Ele ia lá para a Sibéria. Se ele tivesse uma constituição física boa, ele poderia sair de lá com vida, mas de modo geral eles morriam lá. Lá, um lugar que só tem gelo. Um lugar em que ser humano não é fácil de viver lá. A Rússia mandava esse pessoal tudo para lá, sabe? Então, o que acontece, irmãos? Hoje nós temos que repensar a nossa vida. Repensar o nosso compromisso com Jesus. Repensar se nós, de fato, queremos um compromisso sério com Jesus, ou se nós queremos viver de bem com o mundo. Se nós não queremos colocar a nossa crença em evidência no mundo em que nós vivemos.
ou se nós queremos ficar aí com jogo de cintura com o mundo, para a gente viver bem com o mundo e viver bem na igreja. Nós precisamos parar para pensar nisso, porque de fato a vida cristã, ela é para ser vivida conforme o texto que nós lemos em Filipenses, diz que se nós temos o privilégio, não somente de viver com Cristo, mas também de sofrer por Cristo. E muitas vezes nós não fazemos a opção completa. O privilégio de viver com Cristo e sofrer com Cristo. Nós temos que olhar para pensar nesses aspectos com relação à vida cristã. Continuando, Gênesis capítulo 19, versículo 24, nos diz: o Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do Senhor do céu. Então, esta foi a disciplina de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Caiu sobre essas duas cidades enxofre e fogo. Deus mandou para destruir essas duas cidades. Porque essas duas cidades, elas não ouviram a voz de Deus. Quando Ló tentou abrir a boca, ele foi abafado. Ele não conseguiu. Deus o tirou daquela cidade. Ele, as suas duas filhas e a sua esposa. Mas a Bíblia nos diz que a sua esposa olhou para trás. A ordem era para ele sair e nem olhar para trás. Mas ela olhou para trás. Ela teve saudades daquela vida que ela tinha lá em Sodoma. E ela foi transformada em estátua de sal. A Bíblia nos diz. A ideia é para nós sairmos desse mundo e não ter saudades desse mundo. Não olhar para como os hebreus que estavam saindo do Egito, ter saudades das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Não é para ter saudade dessas coisas. Virou as costas para o mundo? Virou mesmo. É essa a ideia que a palavra de Deus nos diz. Vejamos ainda um texto paralelo no Novo Testamento. Aliás, já estava lá, né? Lucas 17, 29. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Então, olha, se você é alguém que pertence à igreja do Senhor Jesus, você não vai sofrer as consequências que esse mundo vai sofrer. Porque Deus haverá de te tirar desse mundo para que você não sofra junto com o mundo. No dia em que Ló saiu de Sodoma, os anjos falaram para ele: saia. Ele estava demorando para sair. Os anjos agarraram nas mãos dele, da família dele, e os tirou de Sodoma. É isso que Deus vai fazer com os verdadeiros crentes, para que não soframos as consequências que esse mundo vai sofrer. É o que a Bíblia está dizendo para nós, confirmando para nós o que Gênesis capítulo 19 já está nos dizendo. Ainda Judas, versículos 8 e 9. Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo, a Renatinha está mandando uma mensagem aqui. Não é para mim não. Diz, quando discutia e disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram, encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem,
senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão. O que o texto está dizendo aqui? Está dizendo com relação à autoridade. No período em que nós estamos vivendo, a autoridade está sendo desprezada por causa dos prazeres que contaminam a carne, por causa do desvario louco em que o mundo está vivendo. A autoridade está sendo desprezada. Quando fala que desprezam a soberania e maldizem as glórias, está falando da autoridade. A autoridade, parece-me que ela perdeu a sua razão de ser. Então você veja bem, eu volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal está criando meios para que as pessoas não o critiquem. Mas o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo? O Supremo Tribunal Federal é a autoridade máxima que nós temos no nosso país. A coisa chegou lá, é ponto final. A decisão que eles tomarem está tomada e pronto. Mas as decisões que eles têm tomado têm deixado muito a desejar a função que eles exercem. E aí começam a legislar em causa própria, naquilo que eles não podem legislar. Então, essa questão de autoridade está cada vez mais sendo jogada no lixo, sendo desprezada, e está acontecendo. E aí, o que acontece? O Judas, ele está colocando aqui uma questão de autoridade no versículo 9. Ele está colocando aqui a questão de que o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel não ousou fulminar com ele uma sentença de execração, mas isso somente, que o próprio Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel era alguém investido de autoridade, alguém poderoso, alguém que poderia, com uma palavra, fulminar ao próprio diabo. Mas ele não quis disputar autoridade com o demônio, com Satanás, de forma alguma. Ele colocou a autoridade maior para dar a sentença para o demônio. Ele colocou quem? O próprio Deus, para fazer isso. Irmãos, eu diria o seguinte: nós temos que honrar as autoridades. E o que nós devemos fazer em situação em que os poderes estão em disputa? Nós, como cristãos, nós podemos argumentar? Podemos. Aqui mostra que Miguel argumentou com Satanás ou com o demônio. Ele argumentou. Esse diálogo, nesse diálogo, o arcanjo Miguel não convenceu a Satanás. O que restava diante dessa questão? Ou o arcanjo Miguel entregava os pontos, ou ele fulminava ao demônio. Mas o arcanjo Miguel sabia que o tempo do demônio, de Satanás, ainda não estava terminado. E o que ele faz? Ele deixa diante do Senhor Deus para que Deus pudesse dar a repreensão que Satanás precisava naquela hora. Não foi ele quem
agiu dessa maneira. Isso aqui serve para nós como igreja, diante de uma sociedade na qual nós vivemos. Você pode argumentar, você pode recorrer às autoridades que têm competência para poder te defender, mas caso elas não queiram te defender, você deve deixar nas mãos do Senhor. E é o Senhor quem vai atuar de maneira exemplar nessa situação. Eu tenho visto aí pessoas que elas entram na justiça de maneira correta, por questões em que elas foram lesadas, e às vezes demora anos, e acaba acontecendo. E a pessoa acaba ganhando a causa, mas demora. Eu não sei se vocês lembram do irmão Antônio Carlos Neves, que tinha aquele problema no braço, porque ele sofreu um acidente por causa da energia elétrica. E ele foi fazer um serviço na casa dele, e ele acabou sofrendo aquele acidente, ele ficou impossibilitado de voltar ao mercado de trabalho. E ele entrou na justiça contra a CPFL. Olha, isso demorou anos, sei lá se demorou 20, 25 anos, ou 15 anos, alguma coisa assim. Mas ele acabou ganhando. Mas demorou muitos anos. Eu me lembro que ele pedia para a gente orar por esse assunto. Às vezes, particularmente, ele vinha sempre aqui para conversar com a gente, pedindo que a gente orava juntamente com ele sobre esse assunto. E o advogado que a CPFL tinha, era advogado, um camarada poderoso. E o advogado que ele tinha aqui, que ele colocou para defendê-lo, acabou fazendo um conluio com esse advogado, e ele não conseguia vencer de forma alguma. Ele não conseguia ganhar. Até que um outro advogado foi orientado por ele, e ele acabou ganhando a causa. Mas demorou anos. Então, nós como crentes do Senhor Jesus, principalmente nesses últimos tempos, em que as autoridades são corrompidas, nós precisamos colocar nas mãos de Deus. E deixar que Deus cuide dessas questões. Não há outra saída. Não há outra instância para nós recorrermos, humanamente falando. Nós temos que buscar o Senhor mesmo. E aí eu me lembro, parece-me que lá em Provérbios 22, que diz que a tudo o quanto Deus quer, o coração do rei inclina. O rei é a autoridade máxima. Mas se nós colocamos nas mãos de Deus, Deus vai trabalhar no coração daquele rei para que a vontade de Deus seja feita em favor de nós. É isso que Deus está dizendo. Deixa nas mãos de Deus. Deixa que Deus cuida. E eu não estou sendo simplista, eu acho que não estou sendo simplista. Você deve recorrer nas instâncias humanas. Você deve ir em frente. Mas se chegar num ponto em que você não tem mais em quem recorrer, a única autoridade que pode resolver a sua questão é Deus. Não estou dizendo também que você deve recorrer às autoridades humanas e deixar Deus por último, não é isso não. Você deve orar e ir em busca das autoridades que pode te defender, faça isso. Mas se chegar num ponto em que não tem mais saída, Deus é o único que pode. Não há outra saída. É isso que nós temos que fazer. E aí o texto continua no versículo 10. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão.
O grande problema é que aquela pessoa que não conhece a Jesus e se entrega ao pecado de maneira intensa, essa pessoa, ela fala mal daquilo que ela não conhece. Ela vai falar mal de nós mesmos. Elas não conhecem, por experiência, aquilo que nós conhecemos. Não conhece o Deus, Criador dos céus e da terra, como nós o conhecemos. Essas pessoas não conhecem a palavra desse Deus, como nós conhecemos. Essas pessoas não conhecem as consequências que o pecado pode trazer para elas, como nós conhecemos. Por isso que eles vão encontrar essa perdição, porque eles não conhecem nada. Mas eles só conhecem no campo natural, no campo humano eles conhecem. E aqui vai mais a fundo. Diz, olha, veja bem, esses, porém, falam mal do que ignoram, encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão. Quer dizer, o ser humano passa a atuar como os irracionais. Eu não estou aqui defendendo que o homem é um animal racional. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ser humano racional, o pecado leva a ter atitude de animais que não têm razão. E os animais não têm razão. Eles não raciocinam. Eles não conseguem fazer escolha, é instinto as escolhas que eles fazem, é por instinto, não é pela razão. E as pessoas que estão vendidas ao pecado, elas se entregam ao pecado porque elas estão agindo não pela razão, mas pelo instinto, como os animais são levados a fazer escolhas, por instintos, por essa razão. Então, a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos olhar para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Eu estava ouvindo ontem, aliás, anteontem à noite, uma pessoa que estava sendo entrevistada, um camarada assim, que tem um conhecimento profundo. Ele dizendo que o nosso mundo está passando por transformações, e transformações assim, muito grandes e até violentas, no sentido de que as transformações acontecem tão rápido que a gente às vezes nem percebe. E essa pessoa, ela estava dizendo, por exemplo, das profissões, que uma profissão vai substituindo outra. E aí dizendo que algumas profissões, que algumas pessoas estão dizendo que elas vão desaparecer, elas não vão desaparecer, mas esses profissionais precisam estar atualizados. E ele dizendo assim que nós vivemos num mundo melhor do que os nossos pais viveram. Em certo sentido, isso é verdade. Mas a tecnologia tem afastado o homem cada vez mais de Deus. É isso que tem acontecido. Porque o homem acha que está dominando tudo. Mas a realidade não está dominando tudo. Ele está sendo engolido, está sendo dominado. É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos ler o mundo no qual nós estamos vivendo. A tecnologia tem avançado? Sim, tem avançado. Tem facilitado o trabalho de todo mundo? Sim, tem facilitado. Mas, por outro lado, a tecnologia também tem nos levado a ser, quem sabe, mais ociosos, a termos mais tempo, a usar a nossa imaginação para o mal, para o pecado, para a satisfação da carne. Isso tem acontecido. Então a Bíblia está mostrando isso para cada um de nós. Quero ver mais um texto,
ou mais 2, se der tempo. Zacarias 3:2. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? A mesma coisa. Discutindo aqui com Satanás com relação a Jerusalém. E o anjo, ele diz para Satanás: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Eu não tenho autoridade para repreender a Satanás pela minha própria força. Mas eu posso fazer na força do Senhor. Que o Senhor te repreenda. É essa atitude que nós devemos ter diante dessas questões que nós estamos vivendo. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Satanás estava disputando aí o corpo de Moisés. Ninguém sabe. Porque o Senhor escondeu o corpo de Moisés, para que Moisés não viesse a ser endeusado. Mas até hoje os judeus endeusam o nome de Moisés. Não é? Então, para que Moisés não fosse idolatrado, que o local onde Moisés foi enterrado pudesse ser idolatrado. Então, ninguém sabe onde está. Ninguém sabe. E é por esse motivo que Satanás estava lá discutindo com o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Irmãos, nós vamos... Deixa eu ver mais um versículo ainda, que acho que a gente vai, para tentar terminar isso aqui. Daniel 10, 13, 20 e o 21 e acho que o 22. E 21. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Isso Daniel está dizendo. Então veja bem, Miguel, um arcanjo poderoso, para nós podermos entender essa questão da disputa dele com Satanás. Ele era poderoso, ele é poderoso, esse arcanjo. E ele está aqui para defender o povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel. Ele é alguém que defende o povo de Deus. Lembremos isso. Se Israel não foi esmagado até hoje, é por causa disso. É por causa desse arcanjo poderoso que Deus tem, que tem defendido ali. Eu não sei se vocês têm acompanhado o noticiário. Eu estava ouvindo hoje pela manhã, enquanto eu estava fazendo a barba, eu estava lá ouvindo o rádio, e disse que mais de, eu não tenho certeza se foi 430, mais de 400, qual que é o termo que eu digo, não sei se são bombas, alguma coisa assim, foi lançadas contra Israel, mísseis, foi lançado contra Israel, nesta noite passada, contra Israel. Mais de 400 mísseis foram lançados contra Israel. Por que não acaba com Israel? Não é? Por que não acaba? Isso era para acabar com o país. E por que não acaba? Porque Deus tem esse arcanjo que está lá defendendo essa nação que Deus ama. A nação de Israel, por causa disso. Não é? Irmãos, eu quero encerrar aqui nessa hora o nosso estudo, paralisá-lo, né? Porque de fato a gente não está terminando, mas vamos parar por aqui, mas mostrando para os irmãos o seguinte:
Eu não sou daqueles que defende que Deus tem um anjo para cada um de nós. E eu não estou aqui para defender isso. Mas eu entendo que o Senhor defende a todos nós. Deus está no comando. É por isso que a igreja dele também, ela não é vencida, porque Deus está protegendo a sua igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Alguém quer falar? Ruth, tá bem. Com respeito ao que o irmão colocou sobre a postura nossa em relação ao mundo, com respeito a essas ideologias pecaminosas, não é? Essa semana nós comentamos sobre o termo arrebatar, arrebatamento, que arrebatar é tirar com força. É o que os ladrões fazem quando vê alguém com um celular na mão, vem e arranca. E todos nós, crentes, temos esse desejo desse dia do arrebatamento. Mas vai ser um tempo terrível neste mundo. Os cristãos serão arrebatados porque não vai ter condição de vida para ele aqui. Então a coisa vai piorar muito em relação ao que nós vemos hoje. Ainda vai ficar muito pior, não vai ter jeito. E uma vez eu li, quando eu trabalhava na Paideia, na secretaria, tinha um livro espírita. Eu não li todo o livro, mas esse capítulo me chamou a atenção. Ele traz uma informação que eu achei muito interessante, comparada ao arrebatamento. Esse escritor afirma assim, que vai chegar um tempo que um planeta vai se aproximar do planeta Terra e vai sugar daqui todas as mentes inferiores. As pessoas não evoluídas, elas vão para esse planeta, vão passar por um processo de evolução e vão voltar para reencarnar aqui neste mundo. Então, é melhor você começar a pensar isso, que é isso daí que o mundo vê no crente. Os crentes vão ser vistos como pessoas inferiores, pessoas que não evoluíram, que não cresceram. Por isso que não aceitamos essas regras do mundo. E não vai ter espaço para nós aqui. Por isso nós vamos ser elevados. Uhum. É uma grande verdade. Veja bem, então, essa verdade eles invertem. Não é? Eles invertem. Porque a verdadeira sabedoria está com quem? Com o povo de Deus. À medida que a nossa intimidade com Deus se torna maior, mais sábio nos tornamos. Compreendemos melhor esse mundo e sabemos por que esse mundo é contra nós. E vamos aceitar isso porque está escrito. Não é? O Senhor deixou claro isso para nós. Isso é a sabedoria de Deus. Daniel trabalha muito essa questão, não é? Dessa sabedoria de Deus no povo de Deus. Então isso é uma realidade. Por isso que a gente tem insistido, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leia a Bíblia. Continue lendo a Bíblia. Para nós podermos entender o que está acontecendo. Nós podemos fazer uma leitura desse mundo, entender esse mundo e entender a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer isso. Para não sermos enganados e aí ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Nós temos que estar com os dois pés, ou na igreja ou no mundo. E Deus quer que nós estejamos com os pés na igreja. Vivamos para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, à noite, a ceia do Senhor, venha preparado para participar da ceia do Senhor. Que Deus abençoe e até às 19 horas.